Fala, pessoal! Hoje vamos falar sobre uma pergunta que muita gente já fez. O PS Vita consegue rodar jogos de PlayStation 2? É uma dúvida que faz todo sentido quando a gente para pensar. Afinal, o Vita é bem mais novo que o PS2, tem hardware mais moderno e a gente sabe que ele é mais potente no papel. Então, por que não rola a emulação de PS2 no Vita? Mas antes de responder isso, preciso contar uma coisa. A história é muito mais interessante do que parece. Porque enquanto o Vita não emula PS2, a comunidade de Homebrew conseguiu fazer coisas absolutamente incríveis com esse portátil. Estou falando de emulação de Dreamcast, portes de GTA e muito mais. Então fica comigo até o final que você vai se surpreender com o que esse console abandonado pela Sony é capaz de fazer. If all on Olympus will deny me my vengeance, then all on Olympus will die. I bring the destruction of Olympus! I am what the gods have made me! PlayStation. Em resumo, não. Mesmo o Uncharted Golden Abyss sendo um jogo muito mais bonito que qualquer jogo de PS2, o Vita não consegue emular o console da Sony nativamente. Mas calma, a história fica ainda mais interessante quando a gente vê o que a comunidade conseguiu fazer. Talvez se a Sony anunciasse um Vita com o mesmo processador rodando a 1,5 GHz e a mesma GPU a 250 MHz, a história seria diferente. E o mais frustrante, a própria Sony criou ferramentas oficiais para que as empresas convertessem seus jogos de PS2 para Vita, mas praticamente ninguém usou. Enquanto isso, a comunidade de Homebrew fez o que as grandes publishers não quiseram fazer. O Vita é um dispositivo móvel, construído com os mesmos componentes de um tablet da época, como o iPad 3. Porém, limitações de bateria o fizeram ser mais conservador em termos de clock comparado a tablets similares. O maior problema é a largura de banda. O PS2 é um monstro no quesito largura de banda para um dispositivo da sua idade. Usar uma arquitetura inteiramente 128 bits, CPU, GPU, RAM, VRAM e VUs, fez com que tudo fosse acessado muito rápido, e seus 4 MB de VRAM fossem escritos até 300 vezes por segundo. O Vita conseguiria escrever na VRAM do PS2 apenas 1,8 vezes por segundo. Por isso o Vita tem mais memória, porque ele é mais lento para fazer as coisas. E por isso também que os jogos precisam ser convertidos, pois o Vita não dá conta de fazer o mesmo trabalho do PS2 nesse ponto. Os jogos de PS2 precisam ser convertidos para usarem mais memória e menos escritas na GPU, se for para rodarem no Vita. Os jogos mais leves, principalmente os do início da sexta geração, que foram bem escritos, podem rodar tranquilo no Vita sem essas modificações, pois não exageram no uso de escritas na memória do PS2. O problema não é força bruta. Nos números, o Vita é superior ao PS2, assim como o PSP era mais forte que o PS1 e rodava jogos de PS1 perfeitamente através de emulação oficial da Sony.
O Vita poderia ter continuado essa tradição com o PS2, mas a arquitetura maluca do PS2 complica tudo. Porém, a execução de comandos RISC em uma máquina toda feita em 128 bits, por mais que seja single core e single thread, ocorrem de forma muito rápida para os padrões dos dispositivos móveis atuais. Como exemplo, podemos pegar God of War. O jogo foi elogiado em seu lançamento pelo uso de todos os recursos do PS2. Na verdade, ele usava muito as Vector Units VU1 e VU2 para desafogar a GPU, fazendo o jogo rodar a mais de 30 FPS mesmo com muitos efeitos na tela. E como esse jogo roda no Vita depois de portado pela própria Sony? Veja você mesmo.
Uau! 20 FPS! Fantástico! E lembrando que o jogo ainda não consegue rodar na resolução nativa do Vita. Ele roda em resolução maior que a do PS2, 512 por 448, mas ainda assim é uma apresentação em 720 por 408, 43% abaixo da resolução nativa, que no Vita acaba sendo ainda uma boa resolução. Ou seja, a largura de banda do Vita limita sua superioridade técnica. Nem só de God of War viverá o homem. Claro que muitos jogos não estressam tanto o hardware do PS2 como God of War, e aqui as coisas ficam muito interessantes. A comunidade de Homebrew conseguiu coisas impressionantes no Vita. Existe emulação funcional de Dreamcast rodando através do Flycast, desenvolvido por Hinegatamanchi, e jogos de Dreamcast rodam surpreendentemente bem no portátil. Resident Evil Code Veronica, que existe tanto para PS2 quanto para Dreamcast, roda de forma totalmente jogável no Vita através da emulação de Dreamcast. Isso prova que o hardware do Vita tinha potencial para muito mais do que as empresas exploraram. Code Veronica seria um bom exemplo de jogo leve e bonito. Guardem as devidas proporções, por gentileza. Segundo a lista de compatibilidade do Flycast, cerca de 50% dos jogos de Dreamcast testados são jogáveis ou melhores no Vita. Ох уж это русская озвучка. Мне немного за нее стыдно, честно говоря. Давайте еще посмотрим, опять же, сейв-стейты. В этом эмуляторе можно сохраняться в любом месте, где угодно. Вот, это, в принципе, особенно полезно в таких играх, как Resident Evil тот же. Опять же, выбираете слот, допустим, второй, первый, и нажимаете Save State, все. Вот у меня уже на этом слоте есть сохранение, давайте его загрузим, Load State. Нажимаем крестик, нужно немного подождать. Вот, собственно, само сохранение. Хочу вам показать места, где особенно проседает FPS. Есть такие прям жесткие артефакты, я бы сказал, из-за которых прям вот практически неиграбельно становится. Так, здесь зомби. Кстати, спуск по лестницам в этой игре почему-то именно на кнопку крестик представлен. Нельзя просто так спуститься, нужно обязательно крестик нажать, чтобы спуститься с лестницы. Игра, конечно, довольно-таки интересная. Да и графика намного лучше, чем, опять же, в тех же Resident Evil 2 и 3, еще с PlayStation 1. Здесь графон явно получше будет. Хотя вот это меня удивляет, вот на заднем плане вообще просто серое все, даже не небо, ничего, просто вот как будто за этими стенами вообще ничего нет. Сейчас покажу место, где очень неиграбельно, прям вообще. Ну, здесь мы видим уже FPS просаживается 21, 22 FPS, но это еще нормально, поверьте. Mas a comunidade não parou por aí. The Flow e Hinegatamanchi, dois lendários desenvolvedores da cena Vita, fizeram algo que ninguém esperava. Trouxeram a trilogia clássica do GTA para o Vita. GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas, todos rodando nativamente no portátil. GTA 3 e Vice City usam um projeto RI3/RIVC, que são reimplementações completamente reversadas dos motores originais dos jogos. Eles rodam acima de 20 FPS consistentemente, alguns momentos chegando a 30, 40 FPS. GTA San Andreas usa uma abordagem diferente. É um wrapper da versão Android que consegue carregar o executivo ARM nativo e fazê-lo rodar no Vita. E funciona. Com overclocking para 500 MHz use PSV Shell, San Andreas roda de forma perfeitamente jogável.
Isso significa que no Vita você pode jogar todos os GTAs da era PS2. GTA 3, Vice City e San Andreas rodam através dos portes da comunidade. E GTA Liberty City Stories e Vice City Stories, esses rodam nativamente via retrocompatibilidade com PSP. Ou seja, literalmente todos os 5 GTAs da sexta geração estão disponíveis e jogáveis no Vita. A comunidade fez o que a Rockstar nunca quis fazer oficialmente com os 3 principais, e a Sony pelo menos manteve a retrocompatibilidade funcionando para os 2 que já eram de PSP. E sabe o que isso prova? Que jogos da sexta geração podem rodar no Vita quando há dedicação. O Dreamcast é emulado, os GTAs da era PS2 foram portados, tudo funcionando bem. Mas enquanto isso, a Capcom nunca se dispôs a usar a ferramenta que a Sony disponibilizou e não converteu Code Veronica oficialmente para o Vita. Muitas empresas nunca fizeram isso e não relançaram seus jogos de PS2 para o Vita. Acho que, opinião pessoal minha, só reforçando, muitos donos de Vita sempre almejaram que os jogos de PS2 fossem portados oficialmente para o Vita. E o fato de existir uma ferramenta de conversão oficial da Sony e as editoras não republicarem os jogos é muito frustrante para esse público. Eu mesmo fico chateado com isso. A comunidade provou que é possível. Flycast emula Dreamcast. Os GTAs rodam. Portes não oficiais aparecem constantemente, mas as empresas simplesmente abandonaram o console. Lógico que jogos mais pesados do PS2, que rodam a 60 FPS ou quase, e têm muito efeito, seriam bem mais complicados e precisariam ser otimizados para rodarem no Vita. Mas jogos como Code Veronica, jogos de RPG, aventura, títulos mais leves, todos poderiam ter sido convertidos. As ferramentas existiam, o hardware do Vita é mais forte que o PS2 no bruto, mas as empresas não quiseram investir. Enquanto as publishers abandonaram o Vita, a comunidade floresceu. Emulação de Dreamcast com 50% de compatibilidade jogável? Feito. Toda a trilogia clássica do GTA portada e rodando bem? Feito. Portes de jogos indie, otimizações, melhorias em jogos oficiais?
tudo feito. A lista de portes e homebrews é gigantesca, dezenas e dezenas de jogos que nunca viriam oficialmente, mas a comunidade trouxe. E pense bem, se o PSP rodava PS1 perfeitamente, o Vita, sendo muito mais poderoso, poderia ter uma biblioteca enorme de clássicos de PS2 convertidos. Imagine jogar Final Fantasy X. Espera, esse até foi portado oficialmente, mas e Kingdom Hearts, Shadow of the Colossus, Okami, Persona 3 e 4, God Hand? A Sony deu as ferramentas, o hardware estava lá, mas as empresas simplesmente não quiseram. Code Veronica rodando no Vita via Dreamcast e os GTAs funcionando perfeitamente são quase uma provocação. Olha, os jogos funcionam perfeitamente aqui, mas nenhuma empresa quis fazer o trabalho de converter ou portar oficialmente. A comunidade provou que o Vita é capaz, que o hardware aguenta, que há público interessado, mas o suporte oficial nunca veio. The Flow e Hinegatamante são heróis da comunidade Vita. Eles mantiveram o console vivo quando a Sony desistiu dele. Cada porte, cada otimização, cada ferramenta que desenvolveram provou que o Vita merecia muito mais do que recebeu das empresas. Infelizmente, parece que suporte oficial das empresas nunca será possível. O Vita foi abandonado pelas publishers muito cedo, mas a comunidade continua ativa, continua desenvolvendo, continua provando que o Vita, sendo mais forte que o PS2 no bruto, tinha e ainda tem muito mais potencial do que jamais foi explorado oficialmente. No fim das contas, o Vita não roda PS2 nativamente por limitações de arquitetura, especialmente largura de banda, mas com conversões adequadas que a Sony facilitou com ferramentas oficiais, uma biblioteca incrível de clássicos poderia ter existido. E sabe de uma coisa? A comunidade mostrou que isso é possível. Dreamcast emulado, GTA 3, Vice City e San Andreas portados, Liberty City Stories e Vice City Stories via retrocompatibilidade, dezenas de outros jogos funcionando. As empresas não fizeram seu trabalho, mas os fãs fizeram. E é por isso que o Vita, anos após seu abandono oficial, continua sendo um dos portáteis mais amados e com uma das comunidades mais ativas. Porque enquanto a Sony e as publishers desistiram, a comunidade nunca desistiu.